Você falou que a pensão alimentícia nunca é definitiva, né? Sim. Ela é estabelecida, então, em qual periodicidade na vida daquele que está recebendo? Quando se estabelece a pensão, a partir desse momento, ela pode ser majorada, ou seja, aumentada ou reduzida a partir do momento que se estabelece, mas precisa-se de um novo processo. Então, vamos imaginar, hoje fixou-se uma pensão, vamos imaginar que seja para o pai, e o pai está trabalhando numa empresa e ele tem um salário de R$ 1.500. Fixou-se hoje. Amanhã ele perde o seu emprego. Então, isso acontece muito, pastor, e é até interessante que a gente possa alertar. No outro dia, ele perdeu o emprego, o que ele precisa fazer? Ele precisa imediatamente ingressar com uma ação para adequar o valor que ele paga à sua situação atual. Muitas pessoas não fazem isso. E aí o que acontece? Ela começa a receber seguro-desemprego, de repente o seguro-desemprego acaba, não consegue um outro emprego, e aí a dívida começa a aumentar, de repente atrasa o pagamento da pensão, de repente vem uma ação de execução de alimentos que pode inclusive ocasionar a prisão dessa pessoa. Meu Deus. Por isso que acontece muito. Por isso que ele precisa ingressar o quanto antes. Tem uma outra situação que gera dúvidas também. Por exemplo, o pai, que seria o responsável por dar essa pensão ao filho, chega a falecer ou simplesmente se nega a pagar essa pensão. A mãe, ela tem o direito de requerer essa pensão, então, aos avós paternos? Muito interessante sua pergunta. No caso do falecimento, se essa pessoa ela era um empregado público ou se ela pagava o INSS, o filho tem direito à pensão alimentícia até os 18 anos ou até os 21 anos, desde que esteja estudando, tanto no poder público quanto também na iniciativa privada via INSS. Então, é uma hipótese. No caso da mulher, não. Se houve o divórcio, ela não tem como requerer essa pensão. Acontece muito. A pessoa divorciou, tem filhos menores, os filhos começam a receber. Completou 18 anos, encerra a pensão. Aí a mulher fala, então agora eu vou receber. Não, você já divorciou. Então, se não tivesse divorciado... Se não tivesse divorciado, ela teria direito, nesse caso, não é? Agora, a outra hipótese em seu falecimento... Se o pai se recusa a pagar. Pois é, ele se recusa a pagar. Se foi fixado o valor, ele tem obrigação de pagar. Se ele atrasar 3 meses, se ele atrasar o primeiro mês, a mãe, representando o menor ou a menor, ou o pai, representando o menor ou a menor, pode entrar com uma execução de alimentos que causa o quê? A prisão da pessoa. E nesse caso os avós são responsáveis. E aí, interessante. E é interessante, 2 coisas importantes. Primeiro, o fato da pessoa ficar presa não quita o débito. Porque às vezes a pessoa acha assim, vou ficar preso e aí paguei minha dívida. Não quita o débito. Diferentemente de uma condenação criminal, que a prisão quita o débito. Não é verdade? Ou seja, se for condenado a 10 anos de prisão, se você cumprir dentro daquelas regras, você fica livre daquele problema. Nessa circunstância, Luciano, o pai ou a mãe não está pagando. E aí a pessoa entrou com a execução de alimentos. Qual que é o próximo passo? Ingressar contra os avós. Por quê? Os avós também são responsáveis. Ah, mas não tem avós. Tios, parentes, eles também são responsáveis. Até o vizinho, de repente, dá para entrar na jogada aí. Por isso que tem que tomar Por isso que cuidado, é uma responsabilidade muito Claro. grande que cada um de nós tem que ter. Por quê? Porque os filhos são responsabilidades da família. Claro. Agora, tudo isso, então, é mediante a pessoa ingressar com uma ação, nada declarado pelo juiz, ou seja, o pai não pagou, então o juiz vai lá e fala, os avós. Ele não tem essa Para se cobrar de outra pessoa que não seja o responsável direto, no caso o pai ou a mãe, tem que se demonstrar para o juiz que esta pessoa responsável direta não está honrando com as suas obrigações ou não tem condições de honrar com as suas obrigações. Eu queria te perguntar agora, voltando no exemplo que você falou, o indivíduo, você deu um exemplo aqui hipotético do indivíduo que trabalha, ganha R$ 1.500 Sim. E aí paga uma pensão que foi estabelecida naquele momento, aí daí alguns dias ele perde o emprego, Sim. Ele precisa ingressar com uma ação para adequar o valor que ele paga ao que ele ganha ou não ganha. Exatamente. Nesse caso, vamos dizer que o cara não está ganhando nada, já não tem seguro-desemprego, nada. Então ele para de pagar a pensão e quando é que ele volta a pagar de novo? Sim, a questão isso é muito importante, porque essa ação se chama ação revisional de alimentos.
Se ele, por exemplo, vai ficar no seguro-desemprego, ele já ingressa com a ação explicando para o juiz, olha, meu salário é 1.500, porém no seguro-desemprego eu vou receber 5 parcelas de R$1.000. Eu preciso que durante esses 5 meses se adeque o valor que eu tenho que pagar, porque muitas vezes, pastor, o valor é estabelecido em salários mínimos. Sim. Então vamos imaginar que a pessoa recebia 10 salários mínimos e aí a pensão é de 3 salários mínimos e ela perdeu esse emprego. Continua sendo 3 salários mínimos, então ela precisa entrar com a ação, por quê? Porque durante o seguro-desemprego ela vai receber menos do que 3 salários mínimos. Mas e depois do seguro-desemprego? Dentro deste mesmo processo, ele pode se estabelecer que após o seguro-desemprego, se ele não conseguir uma recolocação imediata, que essa pensão fique, por exemplo, 30% do salário mínimo, 20% do salário mínimo. Então ele nunca vai deixar de pagar é impossível. Sim. Porque eu te pergunto, o menor, ele vai deixar de se alimentar? Não vai. Não, isso é bom falar, porque tem muito pai que acha, né, que eu não estou trabalhando, a gente então se vira para comer. Não. Uma outra pergunta é a questão da pensão alimentícia. Sim. Existem pessoas que recebem 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, então o juiz colocou ali, vamos colocar que ele colocou para ser pago 5 salários mínimos de pensão, tendo que o salário do pai é muito bom. É um valor considerado alto, que não só daria para alimentação, mas o juiz destinou. Nisso tudo, o pai pode ter algum controle dos gastos, desconfiando? Pode pensar que minha mente é maquiavélica, não, mas eu já trabalhei em setor de advocacia e sei que isso acontece muito. Ele pode dizer que a mãe está usufruindo desse dinheiro ou trazendo recursos para ela mesmo, ao invés do filho, porque 5 salários mínimos passa da alimentação, uma escola, vestimenta ainda sobraria, teoricamente. Sim. Olha, tudo tem a ver com a necessidade do menor. Então vamos imaginar que a pessoa recebe 5 salários mínimos para utilização com o menor, mas a escola que ele estuda é um valor alto. Tem um plano de saúde com um valor alto. Tem também gastos com vestimenta, por exemplo, as suas vestes, que é um valor alto. Agora, a pergunta é, tem como a pessoa que está pagando fazer uma fiscalização? Tem. Qual é o procedimento? Qual é o instrumento legal? É a chamada ação de prestação de contas, onde a pessoa que está pagando solicita a pessoa que está recebendo que comprove a utilização dos gastos exclusivamente com o menor. Sim. É possível fazer isso sim. Só que e outra coisa, às vezes nós vemos, por exemplo, na mídia, artistas que pagam valores absurdos de pensão. Não é verdade? Então, assim, esses valores têm que ser utilizados, têm que ser destinados para o menor. Às vezes uma poupança, às vezes... Sim, às vezes pode acontecer de o valor ser mais do que suficiente e o que sobra, ela guarda de alguma forma. Né? Você falou aí, de repente o pai é responsável por pagar a pensão e aí ele diz, não, eu quero que bote o menino na escola pública. E aí a mãe diz, não, ele vai estudar na escola particular. E aí o cara vai falar, mas eu não vou pagar por isso. Como é que fica essa situação? Então, todas as vezes que vai se fixar a pensão alimentícia, você pega a necessidade e a possibilidade de pagar. Então não adianta a mãe que está com a guarda exigir que o pai pague uma escola particular num valor que ele não tem condição de pagar. Por isso que quando vai se estabelecer o valor da pensão, o juiz ele precisa de parâmetros, ele precisa de critérios. Quais são os parâmetros? Normalmente a mãe apresenta os gastos que tem com alimentação, os gastos que tem com transporte, os gastos que tem com vestuário, os gastos que tem, por exemplo, com a saúde. Então apresenta todo esse valor. Vamos imaginar que esse valor total deu R$3.000. Só que o pai recebe R$3.000. Mas a mãe que está com a guarda também é responsável. Ela também tem que contribuir. Não é só cuidar do menor. Então vamos imaginar que apresentou um gasto de R$3.000 e o juiz viu que a pessoa recebe R$3.000 de salário. Ele pode fixar um valor, por exemplo, equivalente a 40% do salário. Seria R$1.200. O valor máximo de fixação é até 40% do salário? Não existe um parâmetro definido pela lei. O parâmetro é necessidade e possibilidade. Por quê? Porque pode acontecer também situações que o menor ele tem algum problema de saúde e necessita muito de manter-se um plano de saúde. E esse plano é muito caro. Então, aí esse limite pode ultrapassar até os 40%. Cada caso é um caso, literalmente. Exatamente. Agora, Irlan, tem uma pergunta que a Maria Alice de Belo Horizonte ligou aqui para o nosso programa e pediu para fazer essa pergunta a você. É o seguinte, ela está num processo de separação
que ainda não foi concluído. Ou seja, o processo pode demorar aí, ela não sabe quanto tempo. Sim. E ela pede a pensão para o ex-marido, né? E ele não paga. Então, qual que é o procedimento dela nessa situação? Ela vai ficar sem essa pensão até o processo ser concluído? Olha só, é Maria Alice, né? Isso. Maria Alice, provavelmente, quando o seu advogado ingressou com a ação, o juiz estabeleceu um valor de pensão provisória. Provavelmente. Ou se não fez, ele pode fazer agora, é importante que faça. Estabeleceu o valor da pensão provisória, o seu ex-marido, ele é obrigado a pagar. Se ele não pagar, você precisa ingressar através do seu advogado com uma ação de execução de alimentos. Na execução de alimentos, ou ele vai pagar, ou ele corre o risco de ficar preso. Então, simples, direto, objetivo, né? Não tem outro. Até então o processo concluir, existe a pensão provisória. Sim, existem alimentos provisórios que são fixados imediatamente, porque é uma questão de sobrevivência. Claro. Não é? Então, provavelmente, no caso dela, já foi fixado esses alimentos provisórios e provavelmente ele não está pagando pelo que você me informou. A gente não tem mais informações. Mas, provavelmente, se isso aconteceu, é só ingressar com a execução de alimentos. Agora, é importante a gente pensar numa coisa, né? Os filhos nunca têm culpa dessas mazelas que os pais arrumam, essas confusões que arrumam para dentro de casa. Então, seja o marido ou a esposa, paga logo a pensão numa boa, né? Não tem problema nenhum. Não vou pagar porque ela vai gastar com isso ou ele vai gastar com aquilo. Não paga, porque o relacionamento com o filho vai crescer saudável, você está demonstrando amor pelo seu filho. Né? Eu falo isso por experiência própria, né? Porque quando eu me separei da Kate, eu ia 3 vezes por semana para visitar meu filho, eu levava dinheiro e dizia, você pode, o que estiver precisando me fala, porque eu não quero ficar mais casado, eu quero ser pai dele pro resto da vida, mas casado eu não quero. Graças a Deus, no meu casamento, Deus restaurou. Né? Oro para que Deus restaure também o casamento desses que estão passando por essa situação. Mas se não houver, por exemplo, possibilidade, porque as pessoas às vezes são meio cabeça dura e não querem também restauração, então que pelo menos preservem os filhos de tanto sofrimento, né? Porque essa briga aí acaba trazendo muitos prejuízos emocionais, espirituais, não só materiais na vida dos filhos. E mantém um bom diálogo também, que vai valer, né? Um bom diálogo, isso vai criar muitos laços no coração da criança que vão ser perpétuos aí.